Como diz a minha camiseta, portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Agosto, mês da família, e nós estamos aprendendo mais das coisas do céu. Hoje nós vamos falar sobre casamento. Você sabe muito bem que no ano de 2016, o Papa Francisco e a Igreja convocou o Sínodo da Família. O Sínodo da Família foi muito importante para a Igreja. Dentre tantas coisas, surgiu esse documento aqui, uma exortação apostólica chamado Amoris Laetitia. E esse documento sobre o Sínodo da Família, na página 65, diz que, embora comparar marido e mulher com Cristo e Igreja ser uma comparação imperfeita, porque Cristo e a Igreja ambos são santos e marido e mulher não são santos, essa comparação é muito apropriada, embora seja imperfeita. O documento está dizendo que a Igreja olha para marido e esposa para entender o relacionamento de Cristo com a Igreja, enquanto marido e esposa olham para Cristo e Igreja para entender o sentido do casamento. Para nós entendermos um pouco mais isso aqui, nós vamos voltar 2 papas. Sai de Francisco, sai de Bento, vamos para João Paulo II. Foi no papado de João Paulo II que nós entendemos que a família é uma igreja doméstica. Para você entender melhor isso, o marido pega na mão da esposa e do filhinho e vai para a igreja. Ali eles congregam, escutam a palavra, ali eles comungam, ali há um desejo verdadeiro de viver a santidade. No final da missa tem uma bênção, que todo mundo chama de bênção final, mas não é bênção de envio, porque termina a missa e começa a missão. A família volta para casa. Quando a família volta para casa, a família continua congregando, escutando a palavra, pagando dízimo, rezando o texto, vivendo a santidade, cumprindo os seus papéis. Essa família chega no dia da missa e vai para a missa. E da missa recebe a bênção do envio. E então, na cabeça do Papa João Paulo II, a família vai para a igreja e ela é igreja. Mas quando ela volta para casa, ela não deixa de ser igreja, porque ela vive a igreja dentro de casa. Então a família não é igreja só quando está na igreja. A família é igreja o tempo inteiro. Abre aspas. Eu estou falando das famílias que vivem o padrão daquilo que a igreja pede e daquilo que a Bíblia quer. Fecha aspas. Se a família vive isso dentro e fora da igreja, a casa da pessoa é uma igreja doméstica. É isso mesmo. Então, quando ela vai para a igreja templo, ela é igreja. Quando ela volta para casa, ela também vai para a igreja, porém, a igreja doméstica. E é nesse processo de que a família é uma igreja doméstica, é que assim como Cristo e a igreja têm um relacionamento, o marido e a esposa também têm um relacionamento parecido como Cristo e a igreja. Onde está escrito isso? Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22. Olha aqui. As mulheres devem ser submissas aos seus maridos, como ao seu Senhor. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja. Olha aqui, essa linguagem que a igreja é o feminino e Cristo é o esposo da igreja. Como no casamento a mulher é o feminino e o marido é o esposo da igreja, que é a mulher. 24. Assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também as mulheres devem ser submissas aos vossos maridos. Não tenha medo, tá, de escutar isso. Infelizmente nós estamos no Ocidente, e no Ocidente as palavras se tornaram muito pobres, e elas não traduzem o sentido real do que as coisas são. Submissão não é o marido que manda na mulher, que manda ela calar a boca. O discurso aqui não é machismo, nem feminismo, não, o discurso não é esse. Eu vou fazer você entender.
a vocação à família é uma vocação masculina. Se você voltar lá no livro do Gênesis, vai estar escrito: portanto, o homem, não é a mulher, o homem deixará o pai e a sua mãe e vai se unir a uma mulher. E não serão mais dois, mas serão uma só carne. É o homem que vai constituir a família. Por que é o homem que vai constituir a família? Porque foi Cristo que constituiu a igreja. E se numa igreja, se a igreja doméstica é comparada a Cristo e a igreja, então o sacerdote da igreja doméstica, o padre da igreja doméstica, é o marido. É o marido. Portanto, a vocação da casa está edificada na pessoa do marido. Por isso está escrito aqui que a mulher deve ser submissa, debaixo da missa, da missão, da celebração do sacerdócio, entende? A mulher está sendo base, por baixo, a base do marido, que é o sacerdote, que é o padre. Assim como a igreja sustenta o sacrifício de Cristo, a esposa está submissa a esse sacerdote. E na tradução grega essa palavra é hipotossos. O que é hipotossos? É isso aqui. O marido está com a lei, Deus fala com o marido, é o marido que ora, Deus instrui o marido é o provedor financeiro. O marido protege a família, ampara os filhos, direciona. O marido é o homem do discernimento, da sabedoria, da visão. Ele é o sacerdote, enquanto a esposa é a igreja. Ela sustenta os filhos, catequista, ela é o equilíbrio emocional, o equilíbrio afetivo, ela é a base. A igreja é isso, para que Cristo seja o esposo da igreja. Então essa comparação, diz o documento Amores Letícia, embora a comparação de Cristo e igreja seja imperfeito entre marido e esposo, mas é muito interessante a comparação, dá para a gente entender qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher. Por que nós temos muita dificuldade hoje de entender isso? Porque a maioria dos maridos não fazem papel de marido. Infelizmente, tem esposas que casaram com homens bananas, que não são provedores, que não são chefe da casa, que não ora, Deus não fala com ele não é o homem da sabedoria, ele não é o homem da lei, ele não é o sacerdote da igreja doméstica, ele não faz o papel dele, porque é muito simples o homem fazer o papel dele e a mulher está submissa, debaixo, se sustentando esse sacerdote da igreja doméstica. Não seria nenhuma dificuldade para a esposa cumprir esse papel bem cumprido se o marido fosse realmente o sacerdote, o homem, o macho da casa nessa relação Cristo e igreja. Agora, o inverso dessa relação é isso. Versículo 25, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Que mulher tem dificuldade de estar submissa ao marido, que é o sacerdote, sendo que ele vai amar essa mulher, a família, como Cristo amou a igreja e vai morrer por ela? Quem tem dificuldade de ser submissa ao marido, que é carinhoso, romântico, que é sábio, que tem discernimento, que Deus fala com ele, que ele é o provedor, que ele tem visão, que ele guia a família, que ele protege? Que mulher que não quer ser submissa a um marido desse? Ser protegida por um marido desse? Então, marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para quê? Para santificá-la. Um homem que santifica a esposa, para entregar a ela pura como a água do batismo e na palavra, apresentando-se gloriosa, uma mulher sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem defeita, santa e irrepreensível diante de Deus. Se você tem um marido que faz tudo isso para que a mulher um dia chegue diante de Deus perfeita, não tem nenhuma dificuldade. Termina o versículo 28, assim os maridos devem amar as vossas mulheres como ao próprio corpo. Então a mulher faz o papel de ser a igreja para que o marido seja sacerdote e cada um ocupa o seu lugar. Infelizmente, nós temos maridos que não ocupam os seus lugares, mas também, para os homens não se ofenderem, nós temos mulheres bananas também, que não ocupam o lugar da igreja. Portanto, se você não casou ainda, veja se o seu namorado, o seu noivo, tem perfil de ser sacerdote. Porque senão a única coisa que vocês não terão dentro de casa é família e nem igreja.
Observa a sua namorada e a sua noiva se ela tem perfil para ser a igreja, para que você seja sacerdote, para que haja família, igreja doméstica. Se não, está na hora de repensar. Se você já é casado e você está escutando essa pregação, eu sei que é muito difícil as mulheres ocuparem esse lugar delas na teologia da igreja, na Bíblia, sabendo que os maridos não ocupam o seu lugar. E eu acho que a falha primária é masculina, porque se a vocação da família é masculina, o homem deveria ser o primeiro a cumprir o seu papel, para que a mulher entendesse o papel dela. Infelizmente, hoje nós temos famílias desestruturadas, porque o marido não é o que deve ser, a esposa não é o que deve ser, então nós não temos uma igreja doméstica. Nesse mês das famílias, eu oro pelo seu casamento, eu oro para que Deus levante sacerdotes e igrejas, homens e mulheres na sua casa, que cumpram biblicamente os seus devidos papéis, teologicamente os seus devidos papéis, para que a sua casa seja feliz, seja santa, em nome de Jesus Cristo. E o que Deus uniu, que o homem não separe. Luta pelo seu casamento, luta pela sua família, seus papéis estão invertidos. Vamos buscar melhorar isso, cada um no seu lugar, no seu papel, que sejamos santos e viva as nossas famílias. Deus te abençoe.